É com muita tristeza que anunciamos a expulsão do vereador João Bétega. Durante os poucos meses de mandato, a equipe do MBL se esforçou para fazer uma gestão de qualidade técnica, propositiva e corajosa. Infelizmente, o nosso trabalho foi frustrado por um parlamentar com rigidez intelectual pouquíssimo produtivo e muito individualista. Todos os 9 assessores parlamentares e estagiários pediram exoneração dos seus cargos no dia de hoje em respeito a vocês, militantes do Movimento Brasil Livre. Entendemos a frustração causada por um estelionato eleitoral dessa magnitude. Esse é um pedido de desculpas, mas também uma mensagem de esperança. Estamos mais unidos do que nunca e em breve estaremos unidos na nossa própria missão. A onça vai beber água e sempre que precisarem, estaremos lá. Rigidez intelectual para não chamar de burro, né? Mas vamos fazer essa pequena análise. Eu que já fui membro do MBL, ajudei na coordenação aqui em Brasília e acredito que seria interessante apresentar para vocês o que eu penso, qual que seria a visão de uma pessoa que agora olhando de fora, um ex-membro olhando para o que está acontecendo. Primeiro, vamos lá. O que indica que o Bétega, por que ele foi expulso, né? O próprio Renan Santos, que é presidente do MBL, e o próprio Arthur também fez um vídeo dizendo que ele, né, tinha ali desvirtuado dos temas do movimento, tinha afastado das ideias que o movimento sempre acreditou e tinha, né, supostamente ele prevaricou, né? Supostamente ele tinha prevaricado de uma denúncia de um deputado que é de um partido, né, aí bolsonarista, que é já envolvido com corrupção, enfim, que já tem o rabo preso ali politicamente falando. Primeiramente eu vou fazer uma análise do Bétega em si, depois da decisão do MBL. Primeiro, até olhando um panorama geral do que aconteceu. Na política, eu acredito que assim como o MBL, existem grupos, existem movimentos, existem partidos que para você estar dentro dele, você precisa ter alinhamento. Simples. E pelo que o próprio MBL fez, os vídeos que eles fizeram expondo a situação, é perceptível que o Bétega, ele entrou depois do movimento, quando ali o movimento lá no Paraná já estava andando, tudo já estava redondinho, circulando, os trabalhos já estavam acontecendo e o Bétega acabou chegando, né? O Bétega que já foi candidato, né, pelo PV, né, depois foi ali para o Partido Novo, foi candidato, veio candidato em 2024, ganhou as eleições e, né, hoje em dia ele é vereador lá no Paraná. Minha opinião pessoal, acredito que se tudo isso realmente aconteceu, né, e pelos vídeos e acompanhando o que o Bétega tem feito nas redes sociais, provavelmente aconteceu mesmo, que é a desvirtuação ali, né, do que o movimento acredita, ter se afastado das ideias do movimento, isso é um ponto crucial. Não é porque o MBL, eu como ex-participante, ex-membro do movimento, tenho minhas várias discordâncias hoje em dia, mas é impossível você negar de que os políticos, né, os deputados do MBL, são deputados que têm tecnicidade, que apontam os problemas do governo, apontam problemas do Estado, que são inteligentes. Você não vai ver, né, nenhum deputado do MBL que seja burro, tanto o Kim na própria Câmara Federal, que é um cara muito bom, a Amanda, o Guto, enfim, entre outros. A gente pode perceber que houve sim um desvirtuamento ali do que o Bétega acredita, né, como militante. O Bétega que não é conservador, tá? Isso aí para quem acompanha já há algum tempo pode ver. Diferente de outras pessoas que são conservadoras, né, que são cristãs, que acreditam em tudo isso que levaram elas a serem bolsonaristas ali desde o tempo em que o Bolsonaro foi candidato, né, em 2018. Algumas pessoas já estavam com ele, né, já estavam apoiando, tanto o Nicolas quanto outras pessoas já tinham esse viés de direita e já vinham lá de trás apoiando, né, o Bolsonaro e o espectro bolsonarista. Em relação aos vídeos que o Bétega estava fazendo aí na rua, questionando o pessoal, eu concordo, né, com o Arthur e com o Renan no seguinte ponto. O Bétega não tem mais necessidade de fazer isso, porque o Bétega já é vereador, tem mandato, né? A gente faz isso, né? O pessoal da política faz isso, o militante faz isso, vai para a rua, questiona o pessoal, né? Vai em manifestação, vai para a rua questionar, enfim, as pessoas, quando não tem mandato, quando realmente precisa aparecer, precisa estar nas redes sociais, precisa divulgar sua imagem, precisa, né, realmente ter ali um nome feito na política. Coisa que o Bétega já tinha e não tinha necessidade alguma dele continuar fazendo esses trabalhos. Ele já era vereador, o que ele precisava de fato era focar no mandato, ter um mandato propositivo,
ter um mandato que fosse alinhado ao movimento que ele, né, fazia parte, agora foi expulso, porque o movimento investiu nele tanto tempo, com certeza investiu recurso, investiu pessoal, e na política o que mais se leva em consideração é a fidelidade. E voltando ao tema que eu falei para vocês, uma coisa é você ser conservador de verdade a sua vida inteira, uma coisa é você ser aproveitador. Uma coisa é você não ser alinhado a nenhuma pauta do conservadorismo, é você não ter alinhamento nenhum com a direita, é você ser simplesmente uma pessoa que vai aonde o vento levar, você vai aonde for mais fácil ali. E aparentemente é o que aconteceu com o Bétega, tá? Ele, na sua primeira eleição, era do PV, é um partido de esquerda, não tinha nenhuma visibilidade, né? Foi ali procurar o MBL, disse que tinha muito interesse em fazer parte, né? Que gostava muito dos vídeos que o Arthur fazia e tudo mais. E o que eu posso dizer, olhando, né? Olhando ali de uma pessoa que já foi membro de um movimento como esse, que é o MBL, né? Já participei como membro do MBL aqui em Brasília, vi, né, várias movimentações, manifestações, várias reuniões, é que o MBL é de verdade um clã, o MBL é uma irmandade, eles, né, eles realmente acreditam naquilo que eles pregam e você, como pessoa política, em qualquer movimento, em qualquer partido, você precisa estar alinhado onde você está. Então, se o próprio Bétega for para o MBL para poder tirar proveito, acabar sendo eleito, isso está totalmente errado. Uso do exemplo do próprio Holliday. O Holliday foi do MBL há muito tempo, desde o início do movimento, participou do impeachment, né? E ele foi passando. Ele não entrou no movimento para poder se sobressair, né? Ele entrou no movimento porque ele acreditava na época no impeachment da Dilma, enfim, não vem ao caso agora. O que eu acredito que o Bétega fez, que é errado, é totalmente desvirtuar ali do que o movimento acredita e seguir uma linha que não é uma linha política que ele realmente acredite, porque ele nunca foi esse tipo de pessoa. Você pode acompanhar nas redes sociais e também acompanhar nos vídeos, né, que ele ultimamente tem feito para poder tomar ali posse do eleitorado bolsonarista lá no Paraná. Agora, falando um pouco da minha opinião em relação ao MBL sobre a expulsão do Bétega, eu acredito que, a partir do momento que uma pessoa política se desvirtua de uma organização, de um movimento, de um partido, ela não faz mais parte, não tem mais, né? Não faz mais sentido ela estar fazendo parte daquele movimento. Então, eu, com as minhas várias discordâncias que tenho do movimento hoje, acredito que foi uma atitude acertada. Podemos falar o que a gente quiser, você que está assistindo aí pode falar o que quiser sobre o MBL, tem várias críticas sim para a gente poder tecer, né? Principalmente pelo voto nulo no segundo turno, enfim, várias críticas, mas uma coisa é certa. Eles são uma irmandade, né, um clã, quase uma seita ali entre eles, que você precisa, e realmente é o certo, você realmente precisa seguir o que o movimento está dizendo. Se você não tem, depois de eleito, um mandato propositivo, técnico, tudo isso, não tem por que mais, né, o movimento investir, né, em você, botar fé em você. E o próprio Bétega, depois de eleito, estava fazendo vídeo nas ruas, né? Então, assim, quando você faz vídeos que você acredita que vai aparecer, é porque você ainda não tem mandato. Você pode ver que é um exemplo claro. Um exemplo claro é o Pavanato em São Paulo. O Pavanato, depois de eleito, você dificilmente vê ele toda semana questionando o pessoal em rua, questionando o pessoal na Paulista, porque não tem mais necessidade, ele já tem um mandato, agora é trabalhar. Diferente do Bétega, que escolheu essa posição política aí. Outra visão sobre o movimento de um ex-membro, né? Eu acredito que esse intuito que o Bétega tinha, essas ideias que ele tinha, era simplesmente para poder se sobressair pessoalmente, né? Sem fazer juízo de valor nenhum, mas o que aconteceu foi isso, foi um fato. Então, depois que ele foi eleito, depois de que o movimento investiu tempo, investiu recurso, investiu pessoal, ele acabou querendo fazer o mandato do jeito que ele queria. Assim como outros partidos, assim como outras organizações, se você é eleito por conta de grupos, por conta de um coletivo, você deve sim satisfação a um coletivo. E o Bétega em questão, ele devia, né? Ele devia satisfação ao próprio MBL. Então, se você é eleito, você que está me assistindo aí, você que é eleito por um movimento, você que é eleito por uma organização, até por um partido, você deve satisfação sim. Então, tal quanto os próprios bolsonaristas, né, ou os próprios petistas,
de todos os aspectos políticos, você, para ser eleito, né, dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. Vai depender de um coletivo e você vai ter que dar satisfação a esse coletivo. Agora, mais um ponto que eu até cheguei a anotar aqui a respeito da expulsão do Bétega. A expulsão do Bétega é simplesmente um juízo de valor que é correto que o MBL fez a respeito de um membro. Quando você tem uma pessoa que está dentro de um coletivo, dentro de um grupo, você espera algo dela. O MBL, tanto quanto, né, o presidente do MBL, do movimento, que é o Renan, o pessoal lá da Nacional, o pessoal que fazia parte, né, do gabinete, espero que você faça aquilo que foi acordado durante a campanha, durante a sua caminhada dentro do movimento, dentro da organização. Então, quando você desvirtua tudo aquilo que já estava, de certa forma, combinado, você está indo totalmente contra um quesito que é importante na política, que é a fidelidade. E o próprio vídeo aí que vocês assistiram no começo, que é o vídeo falando sobre, né, a expulsão dele, os ex-assessores que pediram demissão, foi uma atitude corajosa, sim, né? Uma atitude de, olha, a gente não acredita no que está acontecendo nesse gabinete, a gente vai deixar, né, aqui, vamos abrir mão dos nossos cargos e vamos embora. Né? Ele falou sobre a deficiência cognitiva, né, mais ou menos isso, chamou o cara de burro. Então, foi o que o movimento esperava alguma coisa mais técnica, né, que não precisasse de ter vídeo na rua todo dia. E eu acredito que, independente do lado político que você esteja, né, a internet, as redes sociais, elas servem para você sobressair o teu nome, sobressair a tua imagem, mas quando você almeja algum cargo, depois que você já tem esse cargo, não tem necessidade alguma de você seguir fazendo, né, esses acenos para as pessoas que gostam da polarização, ou você ir para a rua, fazer vídeo com os velhinhos, questionando o pessoal, não tem mais necessidade. Você já tem um mandato, é bola para frente, é fazer projeto de lei, é fiscalizar, e é isso. E a minha principal visão, como ex-membro do Movimento Brasil Livre, uma pessoa que esteve dentro do movimento assistindo tudo que acontecia depois das manifestações lá do impeachment da Dilma, né? Tanto em 18 e 19, quando veio também as eleições do Bolsonaro, a gente podia sempre prestar atenção que existe sim uma clareza de ideias dentro do movimento. Foi muito perigoso e sempre, né, as pessoas falaram isso, do voto nulo no segundo turno nas últimas eleições, mas eles não largaram essa opinião e seguiram em frente. Foi uma atitude corajosa, que eu discordo bastante, mas enfim, não tenho o que dizer. Né? Se você sabe que você vai acabar perdendo e mesmo assim faz, é porque você, de certa forma, tem coragem para fazer. E hoje em dia, o partido, né, que eles pretendem criar vai ser um partido seguindo essa linha, seguindo a linha técnica, seguindo a linha do movimento, seguindo a linha de independência que eles pregam, né? Não sei mais se eles são de direita, não sei mais o que eles são, mas uma coisa é certa, eles seguem uma cartilha, que é a cartilha ali, né, do clã, do MBL, uma cartilha que é do grupo, sem fazer juízo de valor novamente, que é uma cartilha onde tem ali o que eles acreditam, e o membro que quer fazer parte precisa seguir essa cartilha. Então, se você faz parte de um grupo aí na tua cidade, seja político ou seja não político, você faz parte de uma igreja, por exemplo, você precisa seguir a liturgia daquela igreja. Da mesma forma que se você faz parte de um partido político que fala sobre o meio ambiente, você vai ter que seguir aquela cartilha, que fala sobre a pauta conservadora, você vai ter que seguir aquela cartilha, coisa que o Bétega não fez no MBL. Mais um ponto de uma pessoa que esteve dentro do movimento e viu de perto tudo o que acontecia, que eu tenho minhas várias discordâncias com o MBL, com pessoas, algumas poucas pessoas do MBL, porque, volto a repetir, os políticos que lá, né, estão, que foram eleitos, são muito bons. Não tem como discutir isso. Né? O pessoal lá é técnico mesmo, faz o trabalho direito, faz o trabalho certo, dão a opinião deles corajosa, clara, e não ficam escorregando ali. E eu acho que isso né, sem fazer tanto juízo de valor, isso é um ponto que, para um movimento, para uma organização, para um partido político, você tem que ter, você tem que ser claro, você tem que ser posicionado. E, né, o MBL aí tem seus posicionamentos. E eu volto a repetir a questão de você ser fiel com o que você acredita. Seja você que está me assistindo, seja de esquerda, seja de centro, seja conservador, seja liberal, você precisa seguir aquilo que você acredita até o final. Então, se na política você entra em um partido
querendo se aproveitar ou entra em um movimento querendo se aproveitar, isso não vai dar certo, tá? Futuramente a casa vai cair, futuramente você vai precisar se posicionar e você vai ter o rabo preso, você vai ter que se posicionar e vai estar devendo alguma coisa, né, por ter falado alguma coisa anteriormente. Então, a melhor coisa que tem é ser independente, não depender, né, de ter o rabo preso com ninguém, depender de ter que dar explicações por algo que disse, você mudou de ideia depois. Mudar de ideia é normal, todo mundo, né, tem o seu direito de mudar de ideia, mas uma coisa é valor. Se você tem seus valores, você não pode desvirtuar os valores. Então, se você é conservador, tem um lar cristão, acredita nisso, seja até o final. Se você é comunista, se você é socialista, progressista, que seja assim também. E claro que você que é progressista e está me assistindo, socialista, comunista, né, você deve ter estudado um pouco. Mas aí, se você estudar um pouco mais, você vai ver que o capitalismo é bem melhor. Né? Agora, voltando um pouquinho ao Bétega e a opinião do MBL, depois que expulsou o Bétega, é que o Bétega é um traidor, que o Bétega errou, enfim, total direito deles, né? Mas eu acredito que não é muito, né, cabível você ficar falando disso depois do que aconteceu, mas uma explicação que eles deram é que realmente ele tinha, né, uma indicação ali que foi de uma pessoa que já tinha um lado político que era um pouco duvidoso, que já tinha, né, feito corrupção e que ele acabou não querendo também dar satisfação para ninguém, não queria, né, fazer o que as pessoas, os assessores do partido não, né, os assessores dele no gabinete pediam para ele fazer, então ele também não se ajudou muito, né?